Meus queridos e minhas queridas, mais uma vez estamos aqui para responder as suas perguntas, fazendo um vídeo de perguntas e respostas. Eu postei aí nessa semana, falei que o tema era livre, coloquei uma imagem feita pela talentosíssima Yoxa e da Dreamfire, né? Porque eu acho que a Dreamfire nessa terceira temporada de House of the Dragon vai ser... Assim, a gente vai ter bastante resposta com a Dreamfire, o quanto de tempo que ela vai aparecer. Ela que, na minha opinião, é uma dragão muito importante pra história Targaryen e pra, obviamente, esse período que a gente tá vivendo, né, de confusão, de guerra civil. Eu queria ver mais da Dreamfire na primeira, na segunda temporada. A gente não viu absolutamente quase nada da Dreamfire, né? Então, eu acho que pertinente postar a capa dessa perguntas e respostas pela Dreamfire, né? Eu acho que a Dreamfire foi esquecida aí pelo público de uma forma geral, mas eu dei uma rápida olhada nas perguntas e eu acho que ela tá ainda um pouco viva para vocês que são fãs de verdade. Então hoje a gente vai responder essas perguntas que vocês deixaram aqui. Eu vou separar as perguntas pelas mais gostadas. E eu queria também falar sobre o trailer que a HBO revelou aí pra gente aí na sexta-feira, quinta-feira eu acho que foi. Dos novos shows que estão vindo. Eles soltaram umas imagens de House of the Dragon. A gente vai olhar essas imagens e também vai analisar o que elas revelam pra gente aí. Então vai ser meio que um misto esse vídeo de pergunta e resposta e também de análise desse micro trailer ou teaser, né, que eles lançaram aí nessa semana. Bom, vamos dar uma olhada nas imagens que saíram nesse trailer da HBO de House of the Dragon e a gente vai tentar entender um pouco depois, né, o que são elas, o que elas querem dizer e tudo mais. Vamos lá conferir aqui. Bom, e aqui nesse quadro, a conta Valyrian Hairs no X, né, no Twitter, separou aqui, fez uns gifs das cenas que apareceram pra gente nesse vídeo da HBO. E é bom que a gente consegue separar uma por uma e consegue tentar entender o que cada uma quer dizer e o que cada uma revela, obviamente. Pra começar, a gente tem aqui a primeira cena, que no caso aqui tá pequena a resolução, mas no trailer dá pra gente ver bem legal, que é o Aemond sentado no trono e a Alicent chegando na sala do trono, né? E vai ter um diálogo bem pesado aí. A gente até consegue ver aqui na outra screenshot desse mesmo trailer que a Alicent tem uma relação, não vou dizer uma relação, mas tem uma mudança, o jeito que eles abordavam a Alicent em relação aos filhos, principalmente com o Aemond. O Aemond aqui ele vai ser a última vez, spoiler, né, pra quem tá aqui escutando, mas já sabe da história, é a última vez que a Alicent tá vendo o Aemond em vida. E ele, obviamente, também tá vendo a mãe em vida. Daqui pra frente, o trajeto do Aemond vai ser extremamente trágico, extremamente traumatizante pra Veiga, né? Que vai encontrar seu final, conjunto com o Aemond. Mas vai ser um período de dor, ele vai ver ele ser enganado, vai ser traído. Então achei muito interessante eles incluírem essa cena em particular, que é o Aemond, assim, no ápice do que ele... Muita gente discute o fato de ter feito as coisas que ele fez, ser regente de propósito, né? Inclusive virou um tema aí da segunda temporada dele queimando o irmão dele. É um tema que foge completamente do livro. No livro, o Aemond era simplesmente um aliado à causa do Aegon e ele serviu de regente porque não tinha outra pessoa para servir de regente, né? A Jaehaera era muito nova, a Alicent, diferente do livro, perdão, da série, ela não foi nem considerada para ser essa regente, e o Aemond surgiu como um regente aí, continuou o reinado do irmão, e ele vai embora, né? Ele vai em busca do Daemon para tentar acabar a guerra. E aqui essa cena em particular, eu fico muito curioso para saber qual o diálogo que vai ser dito aqui, se vai ter algum diálogo. Eu acho que eu não sei nem o que esperar do que vai sair da boca do Aemond pra mãe dele, né? Acho que tem muita carga psicológica nessa cena, que é a primeira cena do teaser, que é muito boa, né? E achei fantástico, assim, que só numa cena a gente consegue desvendar várias possibilidades de onde o roteiro pode estar parando, né?
A segunda cena a gente tem uma que eu acredito ser a última cena que a gente vai ver do Corlys, a Batalha da Goela. E aqui ele tá olhando pra trás e pra cima, né? Então provavelmente ele tá vendo a chegada de alguém importante. Talvez o neto dele, o Jacaerys, tá chegando na batalha, meio que salvando. Talvez todos os outros dragões estão chegando e ele tá observando todos. Mas eu achei interessante eles incluírem essa cena em particular no teaser, porque o Corlys, ele vai ter... No primeiro episódio ele perde tudo. A chance dele de chegar até o trono basicamente acaba, se esvaneia aqui, né? E eu achei muito icônico ele vendo a coisa acontecer. Pode ser que a gente tá vendo o Jacaerys chegar, ou pode ser que ele tá observando o Jacaerys tomar uma flechada. A gente não sabe o quão eles quiseram revelar nesse trailer. Se for realmente a reação dele ao Jacaerys tomando a flechada, vai ser assim... incrível, né? Porque eles colocaram no teaser a reação principal do primeiro episódio. No terceiro quadro, a gente tem soldados da casa Stark ali, tomando flechada e caindo. Eu acredito que isso aqui seja a batalha onde 2/3 da força dos Starks, né, dos Lobos de Inverno, sucumbiram, que foi na batalha à margem do lago. E aqui a gente tá vendo justamente uma parte deles já tomarem flechada. A gente pode ver que aqui tem uma flecha que aparece. Então eles estão caindo aqui por flechada, né? E essa batalha é uma batalha importante. Muita gente acreditava que ela não vinha às telas por causa da velocidade com que tá se... os vazamentos implicaram que a série iria tomar, né, uma velocidade extrema, tanto que no episódio 2 iria ter já a batalha à margem do lago. Uma cena, um evento, né, que eu acreditaria que vinha aí no episódio 4, tá vindo no episódio 2. Então o pace, né, da série, o ritmo que a série tá tomando tá sendo muito rápido. Muito interessante. Eles estão fazendo uso de jogo de câmera aqui, né, usando a câmera baixa, perto do solo, para tentar dar a imagem e dar a ideia de que essa batalha foi mesmo como nos livros, né, de muito mais pessoas, muito mais exércitos, os soldados de cada lado. Foi uma batalha que foi a mais sangrenta batalha terrestre, eu acho que da história de Westeros. E muito interessante que eles escolheram esse tipo de cena para fazer a batalha acontecer. E seguindo aqui, a gente tem uma cena de mapa, mas a gente consegue identificar pela mão aqui do cidadão. Deixa eu pausar no momento certo. Que é a mão do Daemon, né? A mão do Daemon a gente vê pela armadura aqui, aquela armadura clássica que eles mostraram pra gente na primeira e na segunda temporada. Que aqui pode ser a casa onde o exército dos Hightower tá, próximo a Tumbleton. Aqui seria Tumbleton, né? A gente já viu umas imagens do set vazado aí, se você voltar nos vídeos de novidades da terceira temporada, tem imagens do set. O set de Tumbleton, eles deram um toque especial, assim, tipo, deram uma atenção especial, então vai ter bastante cenas em Tumbleton, tanto na segunda, perdão, tanto na terceira quanto na quarta temporada. 2 eventos especiais se passam nessa cidade. Então aqui eu acho que é o acampamento Hightower, aqui eu acho que é Tumbleton, e eles estão falando de colocar um dragão em Tumbleton. Então esse dragão aqui, por ser a mão do Daemon, né, que a gente já viu pela armadura, o Daemon querendo ir pra Tumbleton para defender a cidade da ameaça que eles... Talvez eles escutaram que Tumbleton caiu, talvez eles escutaram que Tumbleton está prestes a cair, então eles vão levar um dragão para lá para segurar a cidade. Eu não sei pra onde o roteiro dessa temporada vai levar a gente. No livro, obviamente, a gente sabe que é uma cidade que tá sendo... já tá com em posse dos pretos, né? Era uma cidade aliada aos pretos. Mas aqui na série, pelo que eu tô entendendo, ou vai ter 3 batalhas de Tumbleton, ou então o Daemon vai chegar lá com a cidade já capturada pelos verdes. Então a primeira batalha de Tumbleton, em vez de ser uma batalha pela cidade, vai ser uma batalha pela reconquista da cidade por parte dos pretos, né? Que é uma diferença do livro, mas que como o evento aqui da Batalha da Goela, eu tô ansioso pra ver, e da Batalha à Margem do Lago, eu tô ansioso pra ver como que eles vão desenrolar esse roteiro aí na construção de episódios que eles têm. Bom, e seguindo aqui, a gente tem a imagem da Rhaenyra, que a gente já sabe onde ela tá, pelas vestimentas, né? Pelo tempo da série, da temporada, a gente já sabe que ela tá em Porto Real. Aqui a gente tá vendo ela num quadro muito interessante, né? Que é a imagem da Rhaenyra ainda no topo, né? Porque ela tá se vestindo para encarar o conselho dela, ou a corte dela, e a corte dela é o que dá mais problemas para ela.
o reinado dela, de uma forma geral, é bem conturbado. Então aqui a gente tá no período bom ainda da Rhaenyra. Ela tá com uma disposição muito amigável, né? O que é engraçado ver a série tentar aludir os personagens, né? O público, perdão, ao que os personagens vão viver. Na verdade, o final da temporada pra Rhaenyra, ela vai estar... eu acho que a maquiagem vai mudar, a composição facial dela nas tomadas também vai mudar, ela vai estar bem mais triste, né? Vai estar bem mais abalada com o que vai acontecer na terceira temporada, que é um ponto baixo pra ela. Ela vai começar com um ponto alto e vai terminar com um ponto baixíssimo. E a gente espera ver muito como que a série vai lidar com esses problemas inteiros, né? Como que a série vai mostrar, de fato, pra gente. No penúltimo quadro, a gente tem acho que é uma continuação, né, dessa mesma cena, que é a despedida do Aemond, vamos chamar assim. O Aemond vai sair da capital e vai dar início aí à ruína, vamos dizer assim, dos Verdes na campanha da Guerra Civil Targaryen, da Dança dos Dragões. A gente tá vendo a Alicent aqui, bem emocionante, né? Bem com um sorriso, assim, parece que ela tá chorando. Essa despedida vai ser interessante de ver, porque ela é diferente do livro, ela vai ter uma atenção bem maior. Então, fica aí interessante como que a gente vai encarar essas cenas, como que vai chegar pra gente essas cenas, né? Do Aemond deixando a capital, da Rhaenyra chegando na capital e vice-versa, todas as fugas, as fugidas aí com o rabo entre as pernas, como que a série vai trazer pra gente e como que vai mudar esse roteiro. Bom, nos últimos dois quadros, vamos aqui simplificar, né? A gente tem o Ormond Hightower, é a primeira vez que a gente vê o James Norton, o ator com a armadura do Ormond, né? A armadura ali dos Hightower. De trás tem o Exército Hightower. Eu acho que a série pecou um pouquinho, porque era muito mais homens. O Exército Hightower era realmente uma força nesse período. E aqui a gente vê que claramente tá tendo um jogo de câmera e não tem extra suficiente, né? Mas a força Hightower era uma força a se considerar, que vinha da Campina até a capital, né? Inclusive, por isso a Batalha de Tambo foi tão... tanto a primeira quanto a segunda foi tão eletrizante de ler nos livros. E aqui a gente tem essa ideia, mas não é tão claro. E no último frame a gente tem o Arlyn, que o arco dele realmente começa na terceira temporada, após a Batalha da Guela, e aí ele se estende aí até... eu acho que House of the Dragon não vai nem cobrir o período realmente que o personagem do Arlyn entra em ação de forma de ter impacto na história, né? Mas aqui começa o arco do Arlyn, que ele... junto com o irmão dele, né, óbvio, o Adam, nas costas do Seasmoke, eles têm um destaque impressionante na Batalha da Guela, aqui claramente a gente vê que é a Batalha da Guela, a gente tá num navio, e o navio tá pegando fogo, ele tá assassinando alguém aqui, algum pirata da Triarquia. Muito bom, eu tô ansiosíssimo pra ver esse primeiro episódio. Tem muita ponta solta que a gente vai ter que ver atada nesse primeiro episódio, né? Uma delas é o Arlyn, outra delas é o Adam, outra delas são as sementes de dragão. Mais uma coisa no primeiro episódio que também vai ter que ser notado vai ser a Rhaena e o Ship Stealer, né? Que eu não sei, será que eles vão incluir o Ship Stealer na Batalha agora? Será que eles vão tirar o Ship Stealer? O que é que vai ser feito com o Ship Stealer nessa terceira e quarta temporadas? Então, essa cena aqui é carregadíssima pra gente que tá inteirado da história. E, putz, vai ter muita coisa importante sendo revelada já no primeiro episódio da terceira temporada. Bom, eu queria incluir aqui nesse último pedaço, que não apareceu naquela imagem com os quadros, né? Que é justamente essa caveira aqui nessa lareira, né? E eu separei aqui a imagem do episódio 3 da primeira temporada, porque a gente vê a mesma lareira, né? O mesmo detalhe aqui, você pode ver na lateral. Essa lareira é a lareira do Cômodo Real, de Porto Real, né? Dos aposentos do rei. Então, aqui, no caso, a gente tá vendo a caveira de alguém sendo queimada nessa lareira específica. Eu acredito que seja a cabeça, né? A caveira do Otto Hightower, que, na minha opinião, eu já falei, ele já ainda tá em Porto Real, tá preso em Porto Real pelo Larys. E quando a Rhaenyra conquistar a capital, ela vai achar o Otto lá nas celas e vai executar ele. E aqui é a cabeça dele. Ok. O trailer a gente já viu, já discutiu. Agora vamos para as perguntas de vocês aí. Eu vou, obviamente, ler as perguntas mais votadas e a gente vai daí.
E para começar aqui, a gente tem o Nicolas Cardoso 2956. Eu acho que o 2956 é do YouTube, é o Nicolas Cardoso. E ele faz 3 perguntas. A primeira pergunta é: se Viserys tivesse morrido durante o último jantar da família Targaryen, que ocorreu pouco antes da morte dele, quase toda a casa do Targaryen estava reunida ali, pretos e verdes, naquela mesa de jantar. Até o Otto Hightower estava, e quais seriam as consequências? É algo interessante de se pensar. Realmente, o Viserys morrendo nessa cena, que foi uma cena perigosa, né, deles colocarem, porque o Viserys no livro ele morre de mal súbito, é como se fosse um ataque cardíaco. Ele conversa com Helena e com os netos dele na mesma noite que ele morre. E é como se fosse assim, todo mundo foi pego de surpresa pela morte do Viserys. E aqui na série eles fizeram uma coisa completamente diferente, né? Eles botaram o Viserys aí com problemas de saúde que já vinham se arrastando e diminuindo a confiança na saúde do rei por quem estava próximo e conseguia enxergar como que ele estava. Então, a Rhaenyra, no caso, no contexto da série, né? A Rhaenyra querer se mudar, voltar para a capital, nesse período faria todo sentido. O pai dela tá prestes a morrer, ela consegue enxergar isso. E até mesmo no episódio 8, né? No começo do episódio, quando o Vaemon vem reivindicar o título lá de Driftmark, né? De Deriva Marca. Ela, quando visse o pai dela, ela com certeza deveria, né, ter ficado remanescido na capital, ou ela ou o Daemon, só mesmo para garantir a ida e a inteligência, vamos chamar assim, de quando o pai dela iria morrer, já que ela era herdeira ao trono, e já também que ela tá no livro, né, pelo menos ela tem uma suspeita que algo poderia ser feito em relação ao que ela herdaria. Na série ficou tudo meio que por um acaso, né? A maioria dos eventos, eles são meio que levados para esse lado do acaso, ao invés do planejamento e do esquema que é feito todo no livro. Então, se o Viserys morresse nesse jantar na frente de todos, a gente não teria a Dança dos Dragões, seria um pretexto, né? Que seria, no contexto da série, completamente irrefutável. Na hora que o Viserys passasse mal e desmaiasse e morresse, obviamente, a gente teria o Daemon pulando com a Irmã Sombria na mão, a gente teria a própria Rhaenyra. Se tivesse uma Dança dos Dragões, né, dos dragões entrarem em combate, ia acontecer ali. Então seria Syrax e Caraxes contra a Veiga. E, obviamente, não seria um bom resultado para ninguém. Eu acho que a dança toda, de fato, não aconteceria, não teria morte de dragão. E o time verde nunca viria a existir, porque o time preto tava na bola, vamos dizer assim, quando aconteceu a troca de monarca. Viserys morreu, a herdeira dele é a Rhaenyra, pela lei, né, pela ordem que já foi. Na hora ela pegaria a coroa e assumiria no dia seguinte, entendeu? Eles fariam a mesma coisa que fizeram com a mãe da Rhaenyra, né? Fariam a pira, queimariam o Viserys, e o Otto tá ali ou não ia mudar nada. Ele iria voltar para Old Town, com certeza ia ser expulso pela Rhaenyra da capital, não queria ter mais os serviços dela. E não existiria a Dança dos Dragões caso o Viserys morresse na frente do time preto. Porque o grande lance do livro é que o time verde, né, a Alicent em particular, e o Criston Cole, eles escondem o corpo do Viserys para conseguir pôr o plano deles em ação. O que foi a mesma coisa na série, né? A Rhaenyra, por um acaso, estava longe, a Rhaenys estava na capital, algo que não é dito também no livro. Mas aqui na série foi dito que a Rhaenys estava na capital e a Rhaenyra não, a Rhaenyra voltou. Então, na série, no contexto da série, se ele morresse minutos antes e o Daemon visse e a Rhaenyra vissem, eles iam impedir, não iria existir a Dança dos Dragões e eles iriam ali assumir o trono e não teria esses problemas que a gente tá vendo. O enredo da história não existiria, né? Como eu falei no começo, a série é meio que um limiar que fica ali entre o acaso e a chance, as circunstâncias, assim, exorbitantes de impossibilidades, né? Muito o acaso, igual eu falei no vídeo lá do Pouso das Gralhas, que se o Aegon, na versão da série, saísse 5 minutos antes ou 5 minutos depois,
do momento que ele saiu, ele provavelmente chegaria com a Veiga já tendo matado a Melis, ou então ele chegaria antes de todo mundo e sairia como vamos dizer assim, o herói, né? Porque ele teria conquistado o Pouso das Gralhas nas costas do Sunfire e não teria tempo nem da Melis chegar. Porque tudo acontece muito rápido e a série parece tudo um acaso. Esse é o grande problema de House of the Dragon, né? Que o livro, ele resolveu de uma forma diferente. Pergunta número 2 é: se Rhaenys apenas tivesse fugido após Veiga aparecer na Batalha de Poço das Gralhas, logo após Veiga queimar Sunfire e Aegon, com Melis escapando por pouco, a rainha que nunca foi, a Rhaenys, né, resolvesse voltar para Pedra do Dragão, já que suas chances contra Veiga não eram das melhores e ainda não estava totalmente exausto da batalha. Então, aqui a gente tem uma confusão que acho que muita gente fez, que é o olhar da Rhaenys para trás, né, no episódio 4. Quando ela olha para trás e ela vê o que aconteceu, né, que foi a Veiga queimar o Sunfire e o Aegon pelas mãos do Aemond, obviamente, ela acha que o Aegon vai morrer, que ela vê o Sunfire caindo com o Aegon na versão da série, tá? E aqui ela pensa assim: já foi, o que era o problema maior, né, que seria o Monarca. Então ela acha que assim, já foi, se eu matar o Aemond agora, acaba a guerra. Então ela podia fugir? Podia, mas nunca eu acho que passou pela cabeça dela, tanto na versão do livro, obviamente, quanto na versão da série, que ela precisaria fugir, entendeu? Porque na cabeça dela, ela não tinha sofrido nada ainda, e a Veiga tava ali e o Aemond. Ou seja, o único resquício do time verde com acesso ao trono era justamente o Aemond e a Veiga, entendeu? Então ela confiava muito na Melis, achava que por ser a dragão mais rápida conseguiria vencer a Veiga, o que a gente viu na série, que a própria versão que eles deram completamente impossibilitava, né? A Melis, ela tentou, ela lutou bravamente, mas ela não tinha como derrubar a Veiga. A Veiga é muito grande, apesar dela ter uma lentidão comparado a Melis em relação a o jeito que ela se move, a agilidade em combate, ela tem o fator poder, o fator tamanho, força, entendeu? Não importa o quão rápido, ágil você é, se o seu adversário é maior, tem mais força e te pega dentro de um elevador, entendeu? Então, se fosse um combate 0 a 0, assim, Veiga contra a Melis, talvez a Melis venceria pela velocidade dela, fazendo ataques precisos nas asas, ataques precisos no pescoço, que a Veiga não teria agilidade suficiente para reagir. Mas aqui na série, a Melis já tomou não vou dizer tomou um pau, mas ela chegou a duelar com o Sunfire, né? Com fogo, teve que rasgar a barriga do Sunfire, mordeu a asa do Sunfire, inclusive quando a Veiga e o Aemond chegam, o Sunfire tá mordendo o pescoço dela. O pescoço não, né? Os chifres dela. O que na minha série, na minha ideia, assim, de como a série poderia ter feito o Sunfire mordendo o pescoço, ou até queimando um pouco da Rhaenys. Mas não, eles escolheram que o Sunfire mordesse o chifre, né? Da Melis. Então, ela tá numa situação que, tipo assim, ou vai ou racha. E ao mesmo tempo que ela vê o Sunfire caindo queimado, com o Aegon nas costas, obviamente, pensando assim: o rei já morreu. Se eu matar aqui o segundo em sucessão, e a Veiga, né, ou tentar danificar a Veiga o máximo possível, a guerra acaba. Ninguém mais precisa morrer, não vai ter mais batalha nenhuma, porque a guerra acaba. Então, acho que, na minha opinião, ela não queria fugir, e ela foi justamente com a intenção de resolver o final do problema. Tipo assim, ela olhou pra trás e falou: acabou, é aqui que eu tô, aqui que a gente pode ter um resultado, e ela foi pra cima, tá ligado? Viveu a vida inteira. A Rhaenys aí, que tem anos de vida, viu o pai com Caraxes, né? Viu o tio com a Veiga, viu o primo com o Balerion. Então, assim, ela viu, e óbvio, né? O avô com o Vermithor. Então ela sabe que além da Veiga, assim, por trás ainda tem vários outros dragões que, tipo, teriam um impacto, se fossem a guerra, né? Um impacto terrível para a população, para a própria família e
pra família como um todo, né? Os Targaryen como um todo. E imagina que tivesse mais um combate, que um dragão queimasse mais outro dragão. Então acho que tudo isso, assim, naquela cena que ela olha pra trás e ela faz aquela cara de chata, né? Puta merda, estamos aqui. Eu acho que ela pensa em tudo isso. Ela pensa no preço que as pessoas pagariam, os familiares, né? Os sobrinhos, as netas, enfim, todo mundo pagaria caso ela fugisse, e o preço que ninguém pagaria caso ela tivesse sucesso no plano dela de eliminar a competição ali. E tinha razões para acreditar que ela poderia eliminar a competição ali. Então acho que isso foi o que meio que passou na cabeça dela, e por isso que ela voltou e não fugiu. Então, assim, respondendo, mas não respondendo a tua pergunta, eu penso que esse nunca foi um plano que foi considerado, né? Voltar pra Pedra do Dragão pela Rhaenys. Eu acho que quando ela viu que o Sunfyre caiu na série, ela nunca mais pensou em voltar. Ela pensou em resolver o problema e acabar ali mesmo. E na terceira pergunta, ele pergunta: e se o Aegon II tivesse morrido na batalha de Pouso das Gralhas, não sobrevivendo ao impacto, após Sunfyre cair ou morrer pelos infinitos ferimentos antes de chegar na capital, os Verdes perderiam o seu rei ainda no início da guerra. Fora que a sucessão de Aegon II seria bem conturbada para dizer... exato. Herdeira. Então o Aemond tentaria o golpe. Não, ele não tentaria um golpe. O Aemond não precisaria tentar um golpe, porque ele pela lei, vamos dizer assim, o irmão do rei, ele é o próximo em sucessão. Então ele não precisaria fazer um golpe, ele seria simplesmente o próximo na linha de sucessão. Ok, seguindo aqui a gente tem o Renato 7867, que eu também acho que é um código do YouTube. Renato pergunta... A pergunta dele são 3 perguntas, então vamos lá, de uma por uma. Qual a melhor teoria sobre o fim do canibal, já que se seu fim nos livros deixa um ar de mistério que nunca foi selecionado não, mas solucionado. Em um universo que Viserys, após a morte de Balerion, quisesse reivindicar outro dragão, qual se encaixaria melhor com ele? O que você acha sobre a maior teoria que existe um dragão em Winterfell? Sobre a teoria de que existe um dragão em Winterfell. Acredito que caso existisse, seria de grande impacto nas crônicas. Qual a melhor teoria sobre o fim do canibal? O canibal morreu de velho. Literalmente, o canibal não tinha mais como fazer nada. Depois da Dança dos Dragões, ele ficou em Pedra do Dragão. Ou ele voltou pra Valíria. A gente já discutiu aqui no vídeo do canibal as origens do canibal. Então eu acho que o fato dele aparecer no enterro do Corlys, né? Foi uma coisa assim que deixou meio que um ar de... O Corlys tem alguma coisa a ver com o canibal. E óbvio, a gente sabe que os Velaryon estão ali na ilha de Pedra do Dragão muito mesmo antes dos Targaryen chegar, né? Então eu acho que tem muito a ver com a origem do canibal e de onde que os Velaryon conseguiram misturar o seu sangue para ter algum vestígio de sangue dessa família que era a família que gerou o canibal, né? Na segunda pergunta ele fala: em um universo que Viserys, após a morte de Balerion, quisesse reivindicar outro dragão, qual se encaixaria melhor com ele? Bom, o Viserys, ele tinha dragões disponíveis para tentar reivindicar. A gente sabe que tinha Silverwing, que morreu, e pelo menos na timeline da Casa do Dragão, né? A Silverwing estava viva, com a Alicente já morta. A gente tinha também o Jaehaerys com o Vermithor, né? Que também já teriam partido. O Viserys já assumiu. Então teria aí Vermithor e Silverwing à disposição. Óbvio, né? A gente tá falando aqui a Dreamfire também. Por o Viserys ser um dos Targaryen que a gente consegue encaixar ele acho que num rótulo assim de o sonhador, né? Por ele ter se ligado com Balerion, ele ter os sonhos dele, como ele confessa pra gente tanto na série quanto no livro, do sonho do herdeiro dele, né, nascer com a coroa na cabeça. Tudo isso são indícios de que ele é mais suscetível aos sonhos dos Targaryen, a ligação com o dragão, né? Porque ele foi ligado com o Balerion, e o Balerion é o pai da Dreamfire, em que a gente acredita, e a Dreamfire herdou esse, vamos dizer, esse poder de trazer sonhos e visões para os seus montadores. Então eu acho que a ideia mais óbvia seria jogar o Viserys para Dreamfire, por ela também ter essa prioridade, não vou dizer prioridade, mas ela ter essa propriedade
trazer sonhos para os seus montadores, né? O que implicaria, obviamente, que a Helena não teria a ligação com a Dreamfire e tudo mais. Seria um dragão novo, né? Então a gente não sabe. Seria uma história diferente, obviamente. Mas se eu fosse escolher para onde o Viserys iria depois do Balerion, seria justamente pela Dreamfire, que é, no caso, a herdeira dele, né? Aqui faz todo sentido, na minha opinião. E a última pergunta, ele fala sobre a teoria que existe um dragão em um Winterfell e acredita que, se caso existisse, seria um grande impacto nas crônicas. Eu acho que quando o Jorge escreve que tem um dragão em Winterfell, ele pode remeter a duas coisas, né? Ao pacto de Gelo e Fogo que o Jacaerys fez quando voou para Winterfell. Inclusive a gente viu esse voo na série, mas não viu mais, né, do que é descrito no livro. Que no livro eles até falam que Vermax colocou ovo porque o Jacaerys se casou em segredo com a Sarah Snow, que era uma bastarda da casa Targaryen. Um bastardo de Targaryen, filho de uma bastarda Stark, filho de outro bastardo Targaryen. Muito, muito complicado assim, né? Mas e essa é uma vertente da teoria. A outra vertente seria o dragão que o Jorge fala aqui em Winterfell, no sonho do Bran, né? No caso, é o próprio Jon Snow, que é o filho do Rhaegar e da Lyanna. Então, assim, o dragão pode ser essa pessoa, né? Que não se revelou, que é o Jon Snow. E o sonho do Bran de ter um dragão quebrando a torre lá de Winterfell seria justamente o Jon Snow assumindo o Winterfell depois que a Guerra dos Reis se desse, né? A dos 5 reis, e o irmão morresse e o Bran ficasse longe, não tivesse ninguém para assumir o trono Stark, seria um dragão que assumiria o trono Stark, que é justamente o Jon Snow, que é filho do Rhaegar Targaryen e da Lyanna Stark. O que é uma interpretação das várias do que esse sonho tem. Mas eu acho que fica entre essas duas aí, para responder essa pergunta. Fica entre o sonho do Bran de ter um dragão em Winterfell e a teoria do pacto de Gelo e Fogo, que foi feito pelo Jacaerys Velaryon e a Sarah Snow, que provavelmente, né, casaram-se e tiveram um dragão, né? E o Vermax deixou um ovo de dragão para esse filho dos bastardos. Então essas são as minhas duas explicações aí para essa teoria. Bom, em seguida aqui a gente tem o Raji. Ele faz uma pergunta bem longa, vamos dar uma lida aqui, vamos ver o que ele tem para dizer. Bom dia, eu amo seu canal, queria perguntar sobre algo que sempre me deixou curioso sobre Fogo e Sangue. Qual seria o motivo da Dreamfire não ter conseguido romper as paredes do Fosso de Dragão? Eu imagino que o dragão com mais de 100 anos teria força para. Eu sei que o Fosso de Dragões era feito no subsolo, mas isso não impede de se jogar contra o teto para poder só ter sido... Eu que não prestei muita atenção. Outra coisa que deixa curioso é que estava escrito na carta que Dorne enviou para o Conquistador, dissesse para fazer paz. Você teria alguma ideia ou teoria? Até agora as que pensei são muito improváveis. Mande um salve. Um salve aí pro Raj. Vai ser um pouquinho difícil, né, de eu interpretar essa pergunta toda, mas a gente vai por partes aí, a gente divide aqui direitinho. Então, a primeira parte da pergunta, ele fala da Dreamfire, né, o motivo dela não ter conseguido romper as paredes do Fosso dos Dragões e fugido, né, eu acredito que ele quis dizer aqui. Ela rompeu, ela bateu, as paredes eram grossas do domo lá, era o lar dos dragões, ali a estrutura que fizeram era bem rígida, né? Ela conseguiu bater e quebrar, mas não conseguiu perfurar e fugir. Uma dragão com mais de 100 anos teria força para... Exatamente, ela tem mais de 100 anos, porém ela é descrita no próprio livro como um dragão esguia. Pense algo como Caraxes ou então Smoke, só que bem mais magro, né? E com o tamanho do Vermithor um pouco maior. Ela é bem grande, mas ao mesmo tempo que ela é grande, ela não é pesada. Então ela não teria como perfurar de fato o domo e fugido, né? Então aqui ele fala também que ela se jogar contra o teto, que ele desmoronasse e fugisse. Exatamente, ela fez exatamente isso, só que ela... No momento que ela bateu no teto, ela foi pega também com a flecha no olho, né? Que a gente falou também no vídeo do Helaemon, né? Do caso aí, que é muito suspeito como a Dreamfire com uma flechada no olho morreu. Do mesmo jeito que o Aemond, né? Morreu com
facada no olho. Então esse é mais um paralelo que o Jorge escreveu, que fica aí no ar. Improbabilidade dela ter morrido só com uma flechada no olho não é grande, porque uma flecha, se perfurar o olho, se a gente até olhar a estrutura do corpo humano, né, o olho é um lugar bem... É a ligação direta que a gente tem para fora do nosso corpo, né, com o cérebro da gente. Então, o olho, teoricamente, seria uma avenida de tecidos mais leves para a flecha chegar no cérebro e, obviamente, matar a Dreamfire. Então, tem muito disso aí que é escrito nessa cena do Fosso dos Dragões, que a gente vai ver na 4ª temporada. E tem essa ideia de o dragão não resistir a uma flechada no olho, especificamente, né? A gente vê isso em 2 outros lugares, talvez 3, que o dragão, quando ele é atingido no olho, ele sofre uma agressão bem grave, né? Então, assim, tira muito do poder do dragão, da calma, do temperamento do dragão, se transforma quando ele é atingido no olho. A gente vê isso na Dreamfire, a gente vai ver isso também em outros personagens, em outros dragões que vão tomar a flecha no olho, né? E por último ele fala aqui da carta de Dorne, a carta rosa, né? Que foi a primeira carta rosa de Westeros enviada pelo príncipe lá de Dorne. E o que poderia estar nessa carta para fazer com que o Aegon cedesse a paz pra Dorne, né? Eu acredito que aqui se trata de, assim, uma ameaça que o Aegon teria que ter conferido, né? Porque no livro ele volta pra Pedra do Dragão. Em Pedra do Dragão a gente não sabe o que ele faz, mas ele fica isolado em Pedra do Dragão antes de decretar essa paz. Eu acho que em Pedra do Dragão, ele tem acesso a uma vela de vidro, que se você não conhece de vela de vidro, a gente fala no vídeo original da ligação Dragão e Montador. A vela de vidro é como se fosse um zoom daquela época, que você meio que ligava uma câmera, você conseguiria fazer uma astroprojeção para algum lugar, entendeu? E conseguir enxergar o que estava acontecendo nesse lugar. E eu acho que o Aegon voltou para Pedra do Dragão depois de ver essa ameaça de Dorne, e ele foi consultar uma vela de vidro e ver se a ameaça tinha fundamento, né? Se era verdade o que eles estavam falando naquela carta. E por que ele ficou tão nervoso, né? Que ele apertou a carta e sangrou a mão. Então eu acho que ali tinha alguma coisa falando da Rhaenys, algo nas linhas de tipo, a gente tem o corpo da Rhaenys, se você não quiser, e o corpo do dragão da Meraxes, né? Então se você não quiser que a gente faça um espetáculo daquilo e faça uma campanha inversa, né? Saindo de Dorne até Porto Real, que não era Porto Real na época, era só o Forte do Aegon, tentando reconvencer os Lords da Campina, os Lords aqui das Terras da Tempestade, que a gente matou um dragão, a gente tem a cabeça de uma princesa Targaryen, entendeu? Decrete a paz e deixa as coisas como estão por enquanto. E eu acho que foi isso que o Aegon ficou tão transtornado, né, de ler, e foi conferir em Pedra do Dragão na vela de vidro, e eu acho que por isso que ele aceitou a paz daquela forma. Essa é a minha teoria. Eu acho que provavelmente várias outras pessoas têm outras teorias de como tudo se desenrolou, mas na minha humilde opinião, a gente vê a vela de vidro várias vezes aí, várias vezes não, mas umas 3 vezes no livro. Então eu acho que teve esse movimento aconteceu, mas não foi um que o Martin escolheu explicar diretamente, dizer que ele voltou para o Pedra do Dragão, que ele viu na vela de vidro. Ele não quis explicar também o que estava dentro da carta, então acho que daí vem o mistério, né? E a única forma de eu ver esse mistério ser resolvido é justamente do Aegon voltando para Pedra do Dragão, se consultando na vela de vidro, vendo que as ameaças de Dorne tinham realmente um fundamento e aceitando ali aquela paz que eles propunham na carta. Bom, seguindo aqui com 5 likes, a gente tem o Guiado Saber Arcano. E ele pergunta se a Aeria Targaryen, filha de Jaehaerys, não tivesse roubado Balerion e fugido com ele para Valíria, o dragão teria vivido por mais tempo, até tipo próximo à morte de Viserys, ou ele teria sobrevivido até a Dança dos Dragões? E se sim, você acha que quem clamaria o terror negro após a morte de Viserys?
Bom, aqui a gente entra naqueles dilemas que são essenciais à própria história de Fogo e Sangue e as teorias que de lá surgiram, né? Que o fato do Balerion ter levado a Aérea para onde ele levou, ter sido atacado e ter justamente impedido, né, o Jaehaerys de parar a Elissa Farman, tem uma correlação, né? A teoria que o Balerion realmente faz as coisas de maneira consciente, ela é viva na minha cabeça. Eu sou um cara que acredito nessa teoria, que honestamente é uma teoria meio que difícil de crer, né? Se você só lê o livro uma vez ou outra e acha que os livros e acha que o, realmente os dragões não têm essa conexão tão forte com os Targaryen. E pra mim, eu acho que sim, isso aqui. Mas aqui, seguindo na tua pergunta, que é um ambiente fechado, né? Se o Balerion não tivesse fugido, a Aérea estaria viva, né? A Aérea e a Daela estariam vivas, ou pelo menos uma delas. Daí a gente teria uma confusão na sucessão aí, que o Maegor queria colocar as duas como herdeira. Se ele tivesse morrido só após a morte de Viserys, e o Viserys teria clamado ele, né? Teria feito ali a reivindicação dele. O Viserys não morreria na série do jeito que morreu, né? Com as mazelas aí, que são, no caso, a saúde do dragão deteriorando a saúde do montador. No livro, eu acho que talvez ele não morreria como o Balerion morreu, que um dia ele estava morto, né? O Viserys acordou um dia morto. Então fica aí uma questão de como o Viserys morreria e como iria impactar nas Danças dos Dragões, se o Balerion conseguiria, né, ficar vivo por mais tempo. Quem domaria ele? Então, para dizer que quem doma ele, no caso, seria o Aegon, o Aemond iria atrás de domar ele. O Balerion estando vivo, o Aemond não, igual o Maegor, não teria olhos para outro dragão que não fosse o Balerion. Eu acho que ele seria o que iria primeiro atrás do Balerion, principalmente porque ele tá na capital, principalmente porque ele é jovem, né? No caso, se morresse na mesma idade do Viserys, imagina o Aegon ali com aquele build maior dele, ele iria com certeza atrás de domar o Balerion. E o Balerion, a gente já discutiu aqui em vários outros vídeos de teoria, ele seria o fator diferencial que acabaria com a Dança dos Dragões antes mesmo dela começar, porque ninguém iria contra o Balerion. E principalmente a gente tá falando aqui de um Balerion saudável, né? Se ele não tivesse ido até Valíria, não tivesse doente, não tivesse com os parasitas, se ele tivesse sobrevivido, então a gente teria um duelo aí de Veiga, né? Com a Rhaena, e o Balerion talvez com o Aemond. Seria a única dança que aconteceria. Mas os dragões sobreviveriam, a gente teria outra época, outra era de dragões, né? Não teria... Enfim, meio que a narrativa do livro inteira se desmonta se o Balerion tivesse continuado vivo. Seguindo aqui, a gente tem o Wolverine Imortal. Ele também faz 3 perguntas na pergunta dele. Eu vou responder de uma por uma devagarinho. Se todos os valerianos antes da perdição têm a magia no sangue e sabem os feitiços, por que os Targaryen, Velaryon e Celtic não usaram essas habilidades durante toda a conquista da Dança dos Dragões e depois que eles apareceram para se manter no poder? Os Velaryon, os Celtigars, todos das famílias que vieram de Valíria não têm acesso ao Ovo de Dragão. Eles não teriam como tomar o poder se todos os reis de Westeros se juntassem e oferecessem resistência. Talvez sem os dragões eles não conseguiriam tomar nada, nem as terras que seriam as terras da coroa, nem as terras da tempestade contra o rei Dondarrion. Eu acho que o fato que foi os Targaryen que foi pra cima faz todo sentido, porque eles eram as únicas famílias que tinham, a única família que tinha os dragões e poderia ter uma chance de vitória contra os reis que eram presentes na época de Westeros. Então eu acho que a conquista nunca aconteceria, né? Porque aqui ele fala durante a conquista, só os Targaryen têm dragão, só os Targaryen são uma família de dragão. E a Dança dos Dragões depois aparecendo para se manter no poder. O lance depois da Dança dos Dragões é que a mágica estava em declínio do mundo pelo fato da morte dos últimos dragões vivos, né? Então, mesmo se ele tivesse conhecimento em artes mágicas, que nem a Visenya era acusado de ter,
os Velaryon e os Celtiga, mesmo com esse conhecimento, eles não conseguiriam se manter ainda no poder, porque eles estão diretamente também ligados aos Targaryen. Então os Targaryen saindo de cena, com a mágica ainda caindo no mundo, não teria resultado efetivo, né? Eles são minorias de fato aqui em Westeros. Aqui ele pergunta: caso os 3 ovos de Daenerys não tivessem sido roubados e tivessem sido chocados, qual montador você acha que eles escolheriam? Se o Drogon, o Rhaegal e o Viserion, né, que teriam outros nomes, nascessem aí durante a época que eles teriam sido roubados, a gente poderia ter visto o Aegon, filho do Aenys, clamando aí o Drogon, o Rhaegal talvez o Jaehaerys, ele se ligasse com o Rhaegal quanto novo. E o lance da Dreamfire ter tido esses 3 ovos roubados é o que transforma a possibilidade do retorno dos Targaryen em Game of Thrones, né? Que é justamente os dragões. É um ponto na narrativa assim que se você tenta mover ele tanto para melhor quanto para pior, né? No caso aqui da pergunta deles chocarem os ovos antes, se você tenta mover esse ponto, ele colapsa sobre si mesmo. Porque no final da história a gente precisa desses ovos terem sido roubados, entendeu? Não importa se o resultado deles fosse pro bem ou pro mal, no final das contas eles precisavam ter sido roubados pra gente ter a Daenerys com dragões. Seguindo aqui a gente tem: se você acha que o Rei da Noite nos livros possa transformar os dragões em vagantes brancos, como aconteceu com o Viserion na série. Eu acho que sim, eu acho que da mesma forma que a gente tem o Bran aí com os poderes, o poder deles de fazer o orc em criaturas, né? A gente não sabe como isso vai se refletir nos livros. A gente não sabe se o Jon vai estar de volta. Tem muita coisa nos livros em aberto. Eu não gosto de falar dos livros justamente por ter muita coisa em aberto, e a série ela teve um final. A gente viu os arcos ali terem um nó no final, então não tem muito o que falar sobre eles nesse aspecto, né? De what if, de teorias e tudo mais. A série trouxe uma realidade pra gente, e nos livros a gente nem sabe qual é essa realidade, se vai ter fundamento, se não tem fundamento falar. Mas esses dragões, transformar um dragão em vagante branco, eu acredito que tá dentro das características aí que a série e o livro vai trazer do Rei da Noite. Bom, a gente vai para as perguntas com 3 likes ou menos, né? E aqui a gente vai começar com o Drain, que ele pergunta: você acha que quando a série da Conquista sair, e levando em consideração os tamanhos do crânio na série, eles vão apresentar a Balerion muito maior na série que no livro? Bom, o Balerion, ele tinha exatamente, eu acho que até a série apresentou um crânio menor do que eu imaginava do Balerion. O Balerion, pelo tamanho que é descrito pra gente no livro, ele é maior que o Vermithor, maior que a Veiga. Então a gente vê o Balerion assim quando a gente vê o crânio dele naquela sala que eles montaram, que inclusive recomendo vocês assistirem aí a série paralela do House of the Dragon, né? Que é como a casa que os dragões construíram. No episódio 2, eu acho que eles falam sobre esse crânio do Balerion, ou no episódio 1 mesmo, eu acho que é o episódio 1 mesmo que eles falam sobre o crânio do Balerion, né? Como que eles construíram, como que eles chegaram nas proporções e tal. E eu achei muito interessante que eles fizeram de uma forma que eu achei menor do que seria, entendeu? Fizeram obviamente para caber num set, é gigante até, mas não é tão grande quanto eu esperava que o Balerion fosse. O Balerion era uma criatura que no livro a gente vê que ele abre as asas e cobre cidades inteiras com a sombra das asas. Então a gente tá falando de um negócio, de um trombolho gigante, né? E na série o crânio dele inteiro cabia naquela sala lá. Aqui eu acho que tu pergunta da série da Conquista em relação aos crânios que a gente já viu, da Veiga e da Meraxes, que a gente já viu no episódio também, eu acho que é o episódio 4. Isso, o episódio 4 da segunda temporada a gente vê o crânio da Meraxes assim com detalhes. A gente consegue ver que tem um chifre no meio da cabeça. Eu falei bastante sobre isso no vídeo das linhagens. Então, sim, a série da Conquista, pra mim levar um pouco mais a sério, ela teria que resgatar essas coisas que foram, esses sinais, né, que foram dados pela produção da HBO do tamanho dos dragões em House of the Dragon, e partir dali.
entendeu? E no caso aqui, você pergunta no final, o Balerion é muito maior nas séries do que no livro. Eu acharia o contrário, o Balerion é muito menor nas séries do que no livro. No livro, o Balerion era descrito como uma criatura literalmente gigante. Aqui a gente tá vendo uma coisa que é mais atenível, né? Afinal, aquele crânio ali do Balerion que a gente vê é mais ou menos do tamanho da Veiga. Então, no livro ele é muito maior e aqui ele tá uma visão mais pé no chão da série. E é isso aí que eu acho que espero que a série da Conquista aí, que vai vir provavelmente em 2029, 2030, eu espero que ela resgate esses valores de House of the Dragon e também de Game of Thrones. O Marcos André pergunta quem venceria Caraxes ou Melis. Aqui a gente já tem uma galera respondendo, né? Eu acho que imagino Caraxes. Eu acredito que Melis venceria porque é a mais resistente. Eu acredito que Melis também venceria, porque Melis, se ela tivesse zeradinha ali, sem ter tido um combate, que nem a Melis enfrentou 2 dragões. Se ela não tivesse tido nenhum combate com ninguém e chegasse contra o Caraxes, ela daria voltas ao redor do Caraxes, mesmo o Caraxes sendo esguio. Eu acho que ela conseguiria dar uma mordida fatal, um ataque nas asas. A Melis é muito ágil, cara. A gente viu na série... eu falei aqui sobre, no vídeo, como os dragões lutam, né? Eu expliquei bem, a gente pegou a imagem da série da Melis. A Melis dando volta no ar enquanto a Veiga só despenca, né? Então tem muito disso e eu acho que é válido ressaltar quando a gente pensa num duelo desse de Caraxes ou Melis. O Caraxes, que na série... acho que tá do mesmo tamanho da Melis, mas no meu headcanon, né, lendo as páginas, eu acho que o Caraxes cresceu mais pelo fato dele ter lutado mais, né, em outras batalhas, em outras situações. Então eu acho que ele cresceu um pouco mais por causa desse aspecto mais mágico, né, do crescimento mágico dos dragões por causa das ações dele. A série trouxe aí um Caraxes do mesmo tamanho da Melis, um pouco menor até talvez, e... eu acho que não se encaixa. Então a Melis, com a agilidade extrema dela contra o Caraxes, que não tem o tamanho que eu acharia que ele deveria ter, fica aí nas mãos da Melis, eu acho, decidir esse combate. Eu acho que ela teria sucesso e ela sairia por cima. Bom, esse foi o vídeo das perguntas. Eu vou responder nesse domingo aí ou na segunda-feira todo o resto das perguntas em texto. Eu espero lançar esse vídeo domingo à noite, porque eu tenho que fazer algumas coisas aí domingo de manhã, coisa de família. Então eu só vou poder editar esse vídeo domingo à noite e lançar... vou tentar lançar o mais rápido possível, né? Ou talvez domingo à noite, talvez segunda-feira, no horário do almoço. Então, eu tô feliz com o ano que a gente teve do canal. Obviamente é o primeiro ano do canal, a gente nem completou um ano ainda. E eu já cheguei numa marca que eu considero absurda de 2.500 de inscritos, 2.000 pessoas é gente pra caramba, né? Então eu tenho que agradecer a vocês aí que assistem os vídeos, dão like, compartilham o conteúdo, aturam escutar a minha voz e o jeito que eu falo sobre a série, sobre os livros. E muito obrigado. 2026 a gente vai estar em alta, porque tem duas séries, tem bastante coisa pra acontecer, bastante coisa pra analisar e... você pode contar comigo que eu vou estar aqui analisando e vendo todos esses episódios aí da saga de Westeros nas TVs, vendo como eles reagem em relação ao livro, né? Porque House of the Dragon foi um objeto de contenda aí durante os anos, principalmente agora depois que saiu a segunda temporada, sobre como os personagens estão sendo tratados, motivações, todas as pautas e as agendas e os motivos de fazer certos personagens ser do jeito que são e fazerem o que fazem. Tudo isso tem vários motivos além do próprio roteiro, o que é algo que eu espero que a série da Conquista que venha mais pra frente, que as outras adaptações da série, do universo no geral de Westeros, né? A gente vai ter o Dunk Egg aí no começo já de 2026. Eu espero que eles venham mais pé no chão, mais focado na ideia que o Jorge queria passar no livro, que eles não tentem crescer, os escritores, diretores e os showrunners, né, dessas novas séries, não tentem crescer, não tentem superar a ideia do próprio Jorge e tentem trazer com o maior respeito possível as obras do Barbudinho para as telas da HBO, que na minha opinião
fale o que quiser, na minha opinião, a HBO sempre foi, desde os anos 90, a melhor, a maior e a produtora de TV, TV de qualidade nessas últimas, sei lá, 3 décadas aí. São só produções top de linha, entendeu? E não é à toa que em várias listas aí a HBO tá lá no topo. Eu acredito no potencial da HBO, eu sei que eles são um benchmark de qualidade. E eu acho que é uma benção, vamos dizer assim, a gente ter o universo das crônicas na mão da HBO. Ultimamente a gente tem esses problemas aí de financeiros e tudo mais, a gente tem todo aquele lance de gente que é gananciosa assumindo as rédeas, e isso os shows sofrem, as séries, as obras sofrem, né, com esse desbalanço aí, esse erro de cálculo na parte administrativa da HBO, mas mesmo assim a HBO vem produzindo ano após ano conteúdo de qualidade que deixa as outras. Talvez a Apple TV esteja chegando próximo, mas a HBO consegue ser insano. Eles ainda são disparado os que fazem uma melhor TV do mundo, né? Pra mim, na minha visão, é uma bênção que o universo de Westeros, os contos do Jorge, todas as coisas estejam na HBO e não em uma outra plataforma. Imagina se a Netflix aí tivesse comprado o direito e tivesse feito um Game of Thrones, como que seria bizarro, né? Então aí fica meu último vídeo do ano. Eu queria falar sobre isso. Eu achei muito interessante eles terem soltado esse teaser pra todo mundo, né? Agora, eles já tinham soltado o teaser há uma semana atrás, no Upfront da HBO, onde os influencers lá tiveram acesso a ver esse trailer, esse teaser, né? E, pois é, eu esperava mais, mas mais uma vez, como eu falei também no Discord, eu sabia que eles estavam guardando esse teaser por algum motivo. Muito provável não terem cenas de dragões, as cenas de dragões ainda não estarem prontas. E o ticket dessa série são os dragões, e você lançar um teaser sem dragões é um negócio assim que não foi fácil para eles darem um ok, na minha opinião, né? Na minha opinião, se eles pudessem, eles esperariam aí até março e lançariam o primeiro teaser mesmo pro trailer que viria 1 mês antes, 2 meses antes da série estrear, com as cenas de dragões, com as cenas mais icônicas do CGI já pronto, né? Então eu acho que, assim, esse que a gente teve aqui, esse micro teaser, foi mesmo mais uma sorte do que algo que deveria estar pronto. E é isso aí. 2026 a gente vem com tudo. Vai ter Cavaleiro dos 7 Reinos, e no meio do ano a gente tem a 3ª temporada de House of the Dragon, que na minha opinião vai ser a temporada mais alucinante. Vai ter vários eventos acontecendo na tela. Acho que talvez só perca mesmo para a 4ª e última temporada, que vai ser o ápice, o clímax de todos os arcos. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo. Que vocês tenham sucesso aí nas suas vidas, nas suas batalhas que vocês travam diariamente. E a gente se vê em 2026. Um abraço, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e até a próxima Teoria de Dragão.